Olá, quero estender aqui para você o meu boa noite. Hoje já é a nossa segunda noite. Desde sábado pela manhã, nós começamos tratando de uma temática maravilhosa: restaurados em Cristo. É o tema da nossa Semana Santa. Antes de adentrarmos ao tema de hoje, eu quero orar com você. Oremos. Grandioso Deus, abençoa-nos nesta noite, ao abrir da tua palavra, que as pessoas que estão aí em casa agora possam de fato ter um encontro contigo. Nos abençoe, permita-nos, Senhor, extrair conhecimento. Quais são os teus planos, os teus sonhos para a nossa vida? Essa última semana de Jesus para nós é toda significativa. Nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Você já reparou que algumas coisas não parecem o que parecem ser? As aparências podem enganar. As aparências, conforme diz o ditado, enganam, principalmente quando o assunto é vida espiritual. Há pessoas que não exibem a sua espiritualidade e que, na verdade, possuem um íntimo relacionamento com Deus. Por outro lado, há pessoas que aparentam ser muito espirituais, mas na realidade são vazias. As aparências podem enganar. De fato, é isso que acontece. Hoje, meu querido amigo, eu quero estudar com você dois atos aparentemente incompreensíveis de Jesus, dois episódios na palavra dele, onde vamos extrair uma bela lição. O primeiro é a maldição que Jesus deu a uma figueira, e o segundo é a limpeza do templo. O livro de Marcos nos dá a entender que esses dois eventos estão relacionados e que, se perdermos o significado da figueira, também perderemos o real significado da limpeza do templo. Muito bem. O relato bíblico para hoje se encontra aqui no livro de Marcos 11, 12 ao 14. E depois os versos 20 e 21 que diz, Marcos 11, 12 ao 14, diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Eu gostaria que você pulasse comigo agora para os versos 20 e 21 aqui do capítulo 11 mesmo, que diz: E passando pelas manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Muitas pessoas têm quebrado a cabeça com o motivo de Jesus amaldiçoar esta figueira. Esse é o último milagre de Jesus registrado no livro de Marcos. E parece estranho que seja um milagre que tem a ver com destruição, você não acha? Além do mais, a expectativa de Jesus de encontrar os figos parece ser um tanto irracional, visto que Marcos nos diz que não era a época de figos. Eu preciso deixar algo claro aqui para nós. Muito bem. Em Lucas 9:56, lá vai dizer que a obra de Jesus não é destruir, mas salvar. Então, como entender isso? Miqueias capítulo 7:17 diz que Deus se deleita na misericórdia. Já o livro de Ezequiel 33:11, Deus diz que não tem prazer na morte. Como conciliar um Deus que amaldiçoa uma figueira com esses versos? Então, por que ele amaldiçoaria esta árvore, aparentemente inocente?
Jesus encontra essa figueira em sua caminhada da cidade de Betânia para a capital de Jerusalém, e era feriado da Páscoa judaica. Para entendermos esse contexto, preciso que você compreenda uma situação interessante. As figueiras são únicas dentre muitas árvores, pois produzem frutos antes de produzir folhas. Veja que interessante. Então, podemos dizer que não era irracional a tentativa de encontrar algum fruto naquela árvore, mas Jesus encontra nada além do que folhas, o que nos diz que aquela era uma figueira estéril, uma figueira que não produz figos. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Seguimos Jesus quando nos recusamos a viver por meras aparências. Não confunda folhas com frutos, porque por mais impressionante que sejam as folhas à distância, elas não significam nada se não houver frutos. Porém, o que isso tem a ver com o templo? Pois Marcos nos dá a ideia que essas duas histórias estão relacionadas. O templo judaico era impressionante, sua aparência era incrível e sua arquitetura era bem ornamentada. Somente o pátio do templo equivalia a 5 campos de futebol, e durante a celebração da Páscoa, mais de 200.000 carneiros eram sacrificados ali. Mas o templo não estava produzindo o fruto esperado. O templo havia se tornado uma bela árvore, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. Essa é a situação da vida espiritual de muitos. Sabe, alguns frequentam os cultos na igreja, mas não conseguem realmente dar louvor e honra a Deus. Muitos leem a Bíblia todos os dias, mas falham em realmente ouvir e obedecer o que está escrito aqui. Alguns não conseguem conduzir os seus negócios com valores cristãos. Alguns cantam e falam de oração, mas permanecem contentes com 5 minutos de oração. Deixa-me dizer algo, amigo. Você talvez canta de pregar a mensagem ao mundo e nunca convidou seu vizinho para orar. Você canta graça excelsa, mas tem dúvidas sobre a tua salvação. Que graça é essa? Veja bem, amigo, as folhas podem até impressionar. Agora, a menos que essas folhas estejam produzindo frutos, elas não terão sentido algum. Elas são apenas uma máscara para esconder a real situação desta figueira. Acontece que, voltando para Marcos, no capítulo 11, do 15 ao 19, você vai ler comigo o seguinte: E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Interessante, não é? Que os sacerdotes procuravam de algum modo o matar, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava dessa doutrina, daquilo que Jesus ensinava. Sabe que interessante? O verso 19 diz que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Eu quero dizer algo para você. Jesus estava chateado, sabe por quê? Porque o serviço de adoração estava sendo comercializado. Jesus chamou o templo de covil de ladrões.
Essa é a explicação tradicional desse evento. Mas lembre-se que as aparências enganam. A chave para entender a atitude de Cristo está nos versos 17. Se você voltar um pouco acima comigo, vai dizer o seguinte: olha o que diz aqui. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Olha o que diz o texto. Muito bem. Parece que eles estavam, na verdade, preocupados com a beleza exterior do templo. O capítulo 7 do livro de Jeremias, lemos o seguinte, referindo ainda ao templo em Jeremias capítulo 7, verso 4 e 9 ao 11, diz o seguinte aqui: não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Agora veja comigo os 9 ao 11 que diz: que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incensos a Baal e andais após outros deuses que não conheceis? E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Queridos, aqui nós vemos que o verso vai dizer que esta casa de Deus deveria ser chamada pelo nome dele. Mas a verdade é que parece que agora era uma caverna de salteadores, não é verdade? Isto diz o contexto bíblico, queridos. Agora, vamos para mais um destaque aqui na palavra de Deus. Essa geração não adorava mais o Deus do templo, e sim o próprio templo. O templo tinha o mesmo problema que a figueira, você não acha? Era frondoso à distância, mas não tinha frutos por dentro. A intenção de Jesus não era reformar ou limpar o templo, mas sim julgá-lo, mostrando posteriormente que seus dias estavam contados. Seu propósito era declarar que agora existia um novo templo. O próprio Jesus é o novo templo. Somente em Jesus podemos encontrar perdão e purificação. Sabe, amigo, deixa-me dizer ainda um outro princípio importante para você nesta noite. Nós seguimos Jesus quando não permitimos que coisas boas tenham prioridade sobre nossa devoção a Jesus. O templo era algo bom, mas o propósito do templo sempre foi ser uma ferramenta, nada mais. Era uma ferramenta para encontrar o Deus do templo. Quando tornamos as coisas boas de nossa vida mais importante que a nossa devoção a Jesus Cristo, nós cometemos um erro. Sabe, eu amo a minha família, minha esposa, meus filhos, mas a minha devoção a Jesus deve ter prioridade sobre a minha família. O que você é mais tentado a amar do que Jesus Cristo? Seus pais? Seus amigos? Seu estilo de vida? Não cometa o mesmo erro que essa geração de líderes cometeu lá no passado. Se você colocar essas coisas ou pessoas em primeiro lugar, Deus pode ter que derrubá-las para mostrar o que é realmente importante. Eu quero ainda destacar o livro de Marcos ainda, voltemos para Marcos, capítulo 11, 22 ao 25, vai dizer assim, meu amado, olha só. Ao que lhes disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
Assim diz o texto. Agora, o que mais posso dizer a respeito desse contexto com a figueira e o templo? Parece que Jesus está preocupado com a fé aqui agora, não é verdade? Agora, o que é mais importante? A fé, o templo ou a figueira? Interessante que essa instrução vem logo após Pedro chamar a atenção para a figueira murcha. Jesus chama as pessoas a confiar em Deus e não no templo. Quando ele diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, Jesus faz aqui uma alusão ao templo. O templo havia sido construído em uma montanha, o Monte Sião. É por isso que ele diz esse monte, porque a única montanha que havia ao seu redor naquele momento era o monte do templo. O argumento de Jesus não era apenas que a fé possa mover montanhas, mas que a fé em Deus é mais poderosa que a fé no templo. Fé que repousa na montanha. Portanto, Jesus não estava nos dando uma fórmula para como usar a fé para operar milagres, mas sim quão importante é ter fé em Deus. A fé tem mais valor que o templo. Para um judeu, entrar no templo para orar era a mesma coisa que um cristão orar em nome de Jesus. Jesus queria ensinar-lhes que a oração não dependia do templo, mas depende da fé no Deus a quem você está orando. Eu ainda quero dizer algo para você, meu amado amigo em Cristo. Jesus nos chama a segui-lo, não para seguir um templo, uma religião, uma igreja ou uma filosofia. Seguir Jesus significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. Significa não contentar com meras aparências, mas se dedicar a uma vida útil, produtiva e espiritualmente fértil. Significa recusar confiar em algo que está acima de Jesus, as coisas boas, por exemplo. Acima de tudo, significa viver uma vida de fé, confiando nele, confiando nas suas promessas. Você entende por que é que talvez, ou com certeza, na verdade, Jesus amaldiçoou a figueira? Figueiras que vivem de aparência não têm sentido para Jesus. Figueiras cheias de folhas bonitas, igual a cristãos que se vestem bem e são aparentemente ali demonstram uma fé em Cristo, isto não quer dizer muita coisa. Demonstrar não é tudo. Viver é mais que demonstrar. Você está entendendo, meu amigo? O templo tinha sua beleza. O templo tinha sua ornamentação. O templo era magnífico. O templo era algo que, quando qualquer um olhava, as pessoas ficavam perplexas com a magnificência deste templo. Mas o templo não estava cumprindo a missão que era apontar para Jesus Cristo. As aparências enganam, não é, meu amigo? Eu quero dizer uma coisa para você ainda nesta noite. Nessa semana, Jesus precisa restaurar você. E Ele precisa restaurar tua vida. Ele quer dizer para você que você não precisa viver preocupado com o que as pessoas vão dizer de você. Ele quer dizer para você nesta noite que é hora de voltar para Ele e esquecer da casca, do superficial, esquecer daquilo que as pessoas pensam a seu respeito, porque o que mais importa é o que Jesus pensa de você. O que mais importa é a sua consciência com Deus. Não importa, meu amigo, o quão longe você foi, o quão longe você andou. O que importa é que é tempo de ser restaurados por Jesus. Hoje é a nossa segunda noite. Eu preciso confirmar com você esse encontro aqui nas demais noites também, porque até então
Jesus, eu acredito que tem falado no nosso coração, mas você precisa deixar com que essas mensagens adentrem ao teu coração, para que a tua vida possa ser restaurada por Cristo Jesus. Seria o seu desejo, meu amigo, nesta noite, aí onde você está, na sua casa, no seu lar, no seu sofá, com a sua família, com seus filhos, ao refletir na real condição que vocês estão vivendo e a sua real condição pessoal e particular com Deus, pelas quais você está vivendo, não seria o momento de refletir no momento em que você está agora e tomar uma decisão de não apenas estar aparentemente bem, mas de viver uma vida que vem de dentro para fora, na essência, uma vida que seja clara, transparente, que não tenha do que se envergonhar e que esteja em paz com Deus? Não seria esse o teu desejo hoje? Deixar com que Ele transforme a tua vida? Amigo, eu e você podemos parecer-nos uma bela figueira, cheia de folhas verdes, mas se não houver fruto, de nada vale. Eu e você podemos frequentar templos magníficos, igrejas maravilhosas, mas se esta igreja não mostrar a verdade, a palavra de Deus, de nada vai adiantar. Eu e você precisamos ter uma fé que nos leve para Jesus, que nos aponta para Cristo e que nos faça crescer a cada dia com Ele. Eu quero agora orar com você e pedir a Deus que te abençoe e te guarde, e que até o fim dessa semana eu tenho a plena convicção de que você fará decisões por Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Grandioso Deus, não basta apenas viver da aparência, Senhor, porque as aparências enganam. Jesus, ao amaldiçoar aquela figueira e ao adentrar ao templo, expulsando os cambistas, os vendedores, ele quis passar para nós uma lição maravilhosa. Não é de ritos ou rituais, não é de aparência que nós nos aproximamos do Senhor, mas é da essência, daquilo que somos, daquilo que temos de dentro para fora. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe nesse momento esta família que está ouvindo esta mensagem, que essas palavras possam surtir efeito na vida desta família. Eu agradeço, se conosco, obrigado por esta semana do Calvário. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um grande abraço.